Bom dia, tudo bem? Espero que esse vídeo os encontre bem. Meu nome é Diogo Silva Namura, muito prazer. Eu sou bacharel em Relações Internacionais e Integração pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que fica em Foz do Iguaçu. É uma universidade que reserva metade das vagas para alunos brasileiros e a outra metade para alunos da América Latina, fazendo dela uma universidade bilíngue, português e espanhol, e também é uma universidade que fica em território binacional, já que fica na divisa entre Brasil e Paraguai. Esse é o meu documento de identificação. E o tema da aula de hoje é o que são os BRICS. Espero que vocês gostem. Vamos começar. Bom dia, alunos, tudo bem? Para a aula de hoje, eu vou pedir, primeiramente, que vocês se atentem a todo o conteúdo e instruções dadas na aula, pois haverá um quiz, como toda aula, para a gente recapitular aí melhor o que foi exposto em sala de aula. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês: agrupem-se em grupos de 5. Então se juntem aí com mais 4 colegas, porque eu vou passar 5 perguntas para vocês discutirem, depois nós respondermos juntos até a gente chegar na resposta correta. Vamos lá! Já se agruparam? Estão em grupo de 5? Então vamos lá, vou passar as perguntas. A primeira pergunta é: qual é o maior país do mundo em extensão territorial? Então a primeira pergunta: qual é o país que tem a maior extensão territorial do mundo? Segunda pergunta: qual é o país mais populoso do mundo? Terceira pergunta: qual é o país que fornece 70% das especiarias no mercado mundial? Então, qual é o país que mais aí manda cravo, canela, anis, cúrcuma para o mundo, sendo responsável por 70% da produção mundial das especiarias? Quarta pergunta: qual é o país que possui 3 capitais? Lembrando que o Brasil só possui uma, né, que é Brasília. Então, qual é o país que possui 3? E quinta e última pergunta: qual é o país que mais produz cana-de-açúcar, café e soja? Vamos lá, vocês vão ter 2 minutinhos para vocês pensarem e a gente já volta para a gente discutir juntos as respostas. Conseguiram pensar? Sim? Então vamos lá. Qual é o país com a maior extensão territorial do mundo? Quem falou Rússia, tá correto. A Rússia é o país com a maior extensão territorial do mundo. Em segundo lugar, alguém sabe me dizer qual é? É a China. A China é o segundo país com a maior extensão territorial do mundo. Segunda pergunta: qual é o país mais populoso do mundo? Esse país é a China. A China é o país mais populoso do mundo. Alguém sabe me dizer o segundo lugar? É a Índia. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. A resposta da pergunta número 3, alguém sabe qual é? Qual é o país que mais produz especiarias do mundo, sendo responsável por 70% delas? Quando a gente pensa aí em tempero, especiarias, qual é o país que vem à nossa mente? É a Índia. A Índia aí é grande produtora de especiarias. A quarta pergunta: qual é o país que possui 3 capitais? Esse país é a Cidade do Cabo. É a África do Sul. Cidade do Cabo é uma capital da África do Sul, que é a sede do Poder Legislativo. A gente tem Bloemfontein também, que é a sede do Poder Judiciário, e Pretória, que é a sede do Poder Executivo. Essa pergunta é um pouco mais complexa, né? Mas é o único país do mundo, a África do Sul, que possui 3 capitais. A quinta e última pergunta: qual é o país
que mais produz café, cana-de-açúcar e soja? Alguém sabe me dizer? Somos nós, o Brasil. O Brasil ocupa top 5 dentre os maiores produtores agrícolas do mundo. Tá aí no top 5 dos maiores produtores agrícolas do mundo: a China, os Estados Unidos, a Índia, o Brasil e a Rússia, nessa ordem. Então, pessoal, por que eu perguntei desses 5 países, né? Porque eu fiz essas 5 perguntas e cada um deu 5 países diferentes, que são esses daqui, olha: o Brasil, a África do Sul, a Índia, a China, e esse daqui, ó, tudo é a Rússia, a maior extensão territorial. O que esses países aqui têm em comum? Em 2001, Jim O'Neill cunhou o acrônimo BRICS. Um acrônimo é a sigla das palavras juntas, ou seja, BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por que não BRICA? Pois África do Sul, né? Em inglês, África do Sul é South of Africa. Então eles pegaram o S de South of Africa em inglês. Por isso é BRICS e não BRICA, viu? Então, Jim O'Neill, que é um economista importantíssimo, ele é diretor de um banco chamado Goldman Sachs. Ele cunhou esse nome, BRICS, se referindo a essas 5 economias, esses 5 países de economias emergentes com um poder elevado de crescimento. O que se dá isso? Poxa, a gente viu ali, olha, que Rússia e China têm uma grande extensão territorial. São países grandes. Brasil também é um país enorme. A gente viu que Brasil, Índia, eles são grandes produtores. E de 5 dos maiores produtores agrícolas, 4 são do BRICS. Apenas uma não é pertencente ao BRICS. Mas China, Índia, Brasil e Rússia fazem parte do BRICS, né? O BRICS ele não é um bloco econômico, pois para ser um bloco econômico é necessário ter uma regulamentação de regras, um acordo de regras que vai reger todos esses países, e também vai ter uma carta que esses países precisam assinar, que é um bloco econômico. Porém, o BRICS ele não é um bloco econômico. O BRICS objetiva esses países, esses 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a se cooperarem mutuamente, fazendo o crescimento deles. Falando em crescimento, é muito interessante ver como esses países se comportam em números mundiais. Olha só, eu tenho aqui BRICS em números mundiais. O BRICS representa 53% da população mundial, já que é uma grande população que habita esses países. Ele é responsável por 24% da superfície terrestre. Ele representa 42% do PIB, 13% do comércio mundial e 50% da contribuição para o crescimento mundial. Então o BRICS ele é importantíssimo para os países se ajudarem a crescer. Eu vou deixar aqui um quiz de tarefa de casa para vocês responderem, e na próxima aula a gente vai falar sobre o quiz. Espero que vocês tenham tido uma boa aula. Obrigado.